Vamos começar então a ver aqui a cinemática de sólido. Para já ainda só estudamos então o movimento de pontos materiais e agora o objetivo vai ser considerar a cinemática de um corpo rígido. Nós vamos definir um corpo rígido como sendo aquele em que as eventuais deformações de caráter elástico, deformações essas que ocorrem durante o funcionamento da generalidade dos mecanismos, vão ser desprezáveis quando comparadas com os deslocamentos sofridos pelo corpo em si durante o movimento. Também podemos dizer de outro modo que vai ser aquele corpo em que durante o movimento a distância entre dois quaisquer pontos se vai permanecer inalterada. Pronto, então na cinemática de sólido, o que é que vamos fazer? Nós vamos estudar alguns pontos notáveis, ok? Desse sólido e depois, como a distância entre dois quaisquer pontos de um corpo rígido se permanece inalterada, se nós conhecermos as características cinemáticas, que é a trajetória, a velocidade e a aceleração desses tais pontos notáveis, nós vamos conseguir determinar essas características cinemáticas também em qualquer outro ponto desse mesmo sólido. Os movimentos dos sólidos vão estar então agrupados em três tipos diferentes: o movimento de translação, o movimento de rotação e depois o movimento mais geral de um sólido, como é que vai ser a combinação aqui destes dois. O movimento de translação, e nós vamos dizer que o movimento de translação, se qualquer linha reta do interior do corpo, que é aqui por exemplo esta roxa que nós vemos, se mantiver na mesma direção durante o movimento. Temos aqui por exemplo dois tipos de translação e vemos que quer que seja essa translação, ela vai ter então sempre a mesma direção durante o movimento. Vamos considerar então aqui este corpo que está a sofrer um movimento de translação e eu quero ver, então temos aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B, e nós sabemos que OB vetor é a mesma coisa que dizemos OA mais AB. Então meio que eu quero determinar as velocidades destes dois pontos, do ponto A e ponto B, então eu vou derivar isto tudo. Reparem aqui numa coisa, isto aqui vai ser zero, esta derivada, ou seja, o vetor AB derivado em relação a S0 vai ser zero. E porquê? Porque isto, sendo um movimento de translação, esta reta nunca vai mudar a direção e a distância entre os pontos vai ser sempre a mesma. Ou seja, a sua derivada é zero porque vai ser um vetor então constante. Cortamos isto. E daqui obtemos então que a velocidade de B vai ser igual à velocidade de A. O que é que isto significa? Que no movimento de translação, a velocidade de qualquer ponto desse sólido vai ser igual. Pronto, da mesma maneira, se derivarmos isto, obtemos também essa relação para as acelerações. Dar o movimento de rotação. Vamos ver quais é que são as suas características. Ele vai possuir sempre um eixo de rotação e qual é que é a característica desse eixo de rotação? Todos os pontos que pertencem a esse eixo vão ter uma velocidade nula nesse mesmo movimento. Por exemplo, eu tenho aqui o movimento deste disco e o eixo de rotação é claramente aqui o eixo Z. Ou seja, todos os pontos que estão aqui no eixo Z vão ter velocidade nula no movimento deste disco em relação então ao exterior ou ao referencial fixo. Depois, todos os pontos do sólido vão descrever arcos de circunferência em planos perpendiculares ao eixo de rotação e com centro nele. Vamos olhar, por exemplo, aqui para esta barra azul, que roda, por exemplo, um ângulo θ em relação a estes eixos fixos, este eixo x, y, e o que é que vai acontecer? Todos os pontos aqui desta barra, ou seja, este ponto vai descobrir aqui esta trajetória, lá está um arco de circunferência, cujo centro vai ser então o eixo de rotação. Imaginamos que o eixo de rotação é aqui neste ponto, ou seja, o eixo Z. Os pontos daqui vão descrever então aqui este eixo, este arco de circunferência. Repara que este eixo de rotação claramente não tem que pertencer necessariamente ao corpo. Ele podia estar aqui, por exemplo, e isto ia rodar então em torno deste eixo e ia fazer uma coisa deste género. Vamos analisar aqui este movimento de rotação e principalmente o vetor velocidade. Eu vou definir a velocidade de um ponto qualquer A e vou defini-lo através da derivação, como nós já estamos habituados. Temos aqui o vetor A, ou A definido em SR. Repare que aqui é a projeção disto no plano x ou y e temos então aqui o vetor da velocidade. Reparem numa coisa, e podemos verificar também pelas suas componentes, aqui através da trigonometria, que este vetor velocidade vai ser então perpendicular a este vetor posição ou A. Nós sabemos também, como vimos anteriormente, que a rotação vai ser então no plano perpendicular ao eixo de rotação, o que implica que este vetor posição OA também é perpendicular ao eixo de rotação. Por sua vez, o que é que isto implica? Que este vetor V, o vetor velocidade, também vai ser perpendicular ao eixo de rotação. Então nós vamos arranjar outra maneira para determinar este vetor velocidade, num caso de um movimento de rotação, muita atenção, através então de um produto vetorial, ok? Porque, como vimos anteriormente, aqueles vetores eram todos perpendiculares
entre si. Então eu vou dizer que este vetor A, este vetor velocidade do ponto A, vai ser então o produto vetorial entre a velocidade angular, que como sabemos vai ter a direção do eixo de rotação, a multiplicar então pelo vetor posição. Conseguimos perceber até pela regra da mão direita, metemos o polegar para aqui, metemos o indicador para aqui, dentro do meio vai-nos dar então o sentido do vetor resultante, que como vemos corresponde então ao sentido da velocidade que nós determinamos. Vamos também verificar as contas neste produto vetorial. Temos aqui então a velocidade angular do movimento 1,0, que como nós vemos, se esta variação é θ, então vai ser θ ponto, a multiplicar então por o vetor posição OA, e vemos então que vão coincidir estas duas maneiras para determinar a velocidade de A. Esta vai ser então a expressão geral para um vetor velocidade num movimento de rotação, muito importante, e vai ser o produto vetorial entre a velocidade angular desse mesmo movimento, neste caso estamos a falar do movimento 1,0, por isso vai ser essa velocidade angular, a multiplicar então pelo vetor posição. Reparem que isto, se estamos a tratar de vetores, vai ter que estar tudo definido no mesmo sistema de eixos. Reparem, esta fórmula também nos vai dar uma coisa entre aspas também interessante. Imagina que eu vou considerar aqui o ponto A, então eu sei que a velocidade vai ser o produto vetorial entre um vetor que neste caso tem a direção z, que é esta ômega 1,0, velocidade angular, e depois este vetor aqui, que é o vetor posição da OA. Estando ele a rodar assim neste sentido, sei então, pela regra da mão direita, que o vetor velocidade vai ficar assim neste ponto. Fazendo o mesmo raciocínio para todos os pontos, então, aqui desta barra, que eu sei que vamos seguir estas trajetórias, estes arcos de circunferência, nós conseguimos ver então aqui o perfil de velocidades deste corpo. Repara, é como se fosse tivesse aqui o centro no eixo de rotação e depois a velocidade vai crescendo à medida que cresce também a sua distância, que é o que faz sentido. Este aqui mantém-se sempre, entre aspas, constante para um dado instante, né? Pode variar durante o tempo, mas para um dado instante vai se manter constante, mas este aqui nesse mesmo instante ao longo do corpo varia, daí então aparecer este perfil de velocidade. Podemos ver o vetor aceleração também, para o caso do movimento de rotação. Eu sei que esta vai ser a derivada temporal do vetor velocidade do ponto A, então nós temos que o vetor velocidade, como vimos há bocado, pode ser dado por este produto vetorial. Isto vai ser a derivada do produto, então obtemos esta expressão. Esta derivada do vetor posição OA, eu sei também que isto vai ser a velocidade do ponto A, então eu vou voltar a reescrever desta maneira, chegando então aqui a uma expressão para o vetor aceleração, que como nós vemos tem duas componentes, dois produtos vetoriais. Este aqui vai ser a aceleração angular vetorial com o produto, com o vetor posição, e aqui a velocidade angular vetorial com a velocidade do ponto A, no movimento que estamos a considerar. Este vetor de aceleração vai ter então dois componentes com significado físico. A primeira vai ser a componente tangencial, que vai ter a mesma direção então com o vetor velocidade, ou seja, tangente à trajetória, e depois a segunda vai ser uma componente normal. Como é que nós podemos ver que esta componente é normal? Eu sei que isto aqui é o vetor velocidade e este aqui então é o vetor velocidade angular. Vamos olhar aqui para este exemplo. O vetor velocidade angular vai ter então este sentido, metemos o polegar nesse sentido. O vetor velocidade tem este sentido, metemos o indicador nesse sentido. Pela regra da mão direita vai-nos dar então o sentido resultante deste produto vetorial, e esse é o dedo do meio, ou seja, o dedo do meio vai estar a apontar para aqui e, como vocês veem, é uma componente normal que está a apontar então para o centro da rotação. É tudo neste vídeo, espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até à próxima.